Aleluia, levante as suas mãos, aplaude o Senhor. Que maravilha, irmão, Jesus está neste lugar, da glória a Deus. Vamos louvar Deus com palmas, pode se sentar, irmãos, pode se sentar. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e me primeiro a chegar. Tua presença é marcante, qualquer beijo. A sua glória fica, Jesus, mais um pouquinho. Não dá sem antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença depois te hoje foi marcado em tua homenagem. E o pastor mandou a terra anunciar. E toda a igreja não faltasse nenhum tempo em que trouxesse Deus para ti louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não dá sem antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença depois te tudo aqui, somente adoração. Até as lágrimas que molham cada rosto são para ti um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não dá sem antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença depois te e Jesus foi encontrado em Deus. Melhor ainda, porque todos aprenderam que a vontade é em nosso meio. Não só a casa, mas a fica, Jesus, mais um pouquinho. Não dá sem antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença depois te mais uma vez. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não dá sem antes de falar. Como tu és maravilhoso, tua presença depois te amém, glória a Deus. Que maravilha. Quem está feliz pela presença de Jesus aqui, diga amém. Que bênção, meus irmãos, que maravilha. Fica de pé então, por favor. Vamos à palavra de Deus. Vamos, Lucas, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 5. Aleluia, Deus. Oh, bênção, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Capítulo 5, no versículo de número 5 também. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Quem está procurando ainda aí, levante a mão. Eu não tenho pressa não, irmão. Pode achar, irmão. Pode ficar tranquilo aí. Nós temos até 9 horas para terminar. Amém?
Diz assim a palavra do Senhor: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei o quê? Rede. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos, irmãos. Feche os seus olhos. Cante comigo assim, ó. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir a voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir a voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir a voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir a voz. Aleluia, Deus. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai. Continua falando, Senhor. Continua revelando a Tua vontade aqui nesta noite. Que os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos olhos também, e que o nosso coração receba tudo que o Senhor tem para falar, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Dá uma salva de palmas para a glória de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela fala para nós uma história linda da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Qual era o cenário? Jesus estava pregando a palavra com a multidão, e essa multidão à beira do mar da Galileia ouvia Jesus pregando. E como tinha muita gente, estavam impressionando Jesus. Então Jesus, ele vai olhar ali à beira-mar. Tinham 2 barcos. Ele então vai escolher um desses barcos, que era o de Simão Pedro. Entendam que até esse momento, Simão Pedro era um simples pescador. Preste bastante atenção. Ele estava ali com seus sócios Tiago e João, que também pescavam naquela noite, onde eles nada apanharam. Então estavam ali lavando as redes, se preparando para uma nova noite. E nesse momento, quando estão juntando ali as ferramentas, lavando as redes, se preparando para ir para casa, para descansar, para uma próxima noite tentar uma nova pescaria, nesse momento Jesus se aproxima, entra no barco de Pedro e vai dizer: afasta ele da terra. Então Jesus vai levar a mensagem a partir do barco, próximo da margem, e ele vai pregar, vai ensinar, e o povo ali ouvindo, e Pedro ali também escutando a mensagem do mestre. Quando Jesus termina a sua mensagem, aleluia,
Ele vai virar para Pedro e vai falar assim: pega a rede e vai ao mar alto para pescar. Lança a rede lá no mar alto agora. E assim Pedro vai fazer, mas antes ele vai dar uma consideração. Mestre, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Noite inteira lançando rede e a rede voltando vazia. Estamos cansados, somos pescadores, entendemos o que acontece na pescaria. Esse não é o momento certo para pescar, não tem peixe aqui, mas nós vamos lançar conforme a tua palavra, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, nós vamos lançar a rede mais uma vez. Então eles vão ao mar alto e lançam a rede. Dessa vez vai ser diferente, porque quando ele vai puxar a rede, aleluia, a rede não está mais leve, ela está pesada, porque ali Jesus ordenou que os peixes enchessem aquela rede. E foi tanto peixe, irmãos, que a Bíblia fala que a rede rasgava, ela se rompia, ela não aguentou a quantidade de peixes. E aí Pedro vai arrastar a rede para o barco, e o barco vai empinar. Ele vai fazer sinal para os outros, vai gritar: gente, chega aí. Aí os outros chegaram, e eles vão distribuindo os peixes, e o outro barco também vai ficar empinado. Ambos, aleluia, ficaram a pique de tanto peixe que tinha. Quando ele viu isso, quando Pedro, João e Tiago viram esse milagre acontecendo, Pedro vai se prostrar aos pés de Jesus e vai dizer: retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não mereço estar aqui perto do Senhor. E aí Jesus vai dar para ele uma palavra maravilhosa. Jesus vai dizer para ele assim: Simão, não tenhas medo, porque a partir de hoje, de agora em diante, você se tornará um pescador de homens. Você será um ganhador de almas. Para o reino de Deus, você vai lançar a rede do Evangelho, e as almas vão ser resgatadas do mar do pecado e vão vir para o reino de Deus. Aleluia! E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, que maravilha, que milagre, que dia extraordinário, onde tudo parecia ser mais um dia, onde tudo parecia ser um dia de ansiedade, de tribulação, de angústia, porque Pedro, ele vivia da pesca. Um dia sem pescar nada era prejuízo, era preocupação com as contas, era o sentimento de chegar em casa e falar para a esposa dele que naquela noite não teve nada, e a esposa pedindo as coisas tendo que ser repostas dentro de casa, os meninos pedindo as coisas, mas ele vai dizer: papai, hoje não tem nada, porque não consegui pescar. Mas Jesus vai mudar toda a trajetória daquele dia. Jesus entra no barco de Pedro e muda toda uma história de Pedro e de uma multidão de pessoas. E a nossa história hoje aqui também, porque essa história ficou registrada para trazer a mensagem da transformação que o Senhor faz na vida daquele que Igreja, nós temos aqui muitas lições que nós vamos aprender durante essa história, para a gente aplicar na nossa vida, para nós nos posicionarmos, porque o que aconteceu aqui acontecerá de novo. Eu preguei essa mensagem semana passada no Novo Cruzeiro, irmãos, e milagres de Deus explodiram. Milagres de Deus em consonância, conforme essa palavra, aconteceram um atrás do outro, na vida dos irmãos e na minha vida também. Na minha vida, na verdade, na vida da igreja, porque era uma necessidade que eu tinha para suprir para a igreja. E a rede veio a se encher quando o mar estava vazio. Então pega para você, irmãos, porque não é uma história que eu estou contando para você ficar feliz, é uma mensagem profética, é uma declaração. Em cada ponto aqui, se encontre, se posicione, abra teu coração. Então a primeira lição que nós temos é que haviam dois barcos, mas Jesus escolhe o de Simão Pedro,
E Simão Pedro libera um barco para Jesus. E foi a partir daí que todo esse milagre veio acontecer. E aqui nós temos a lição de que Pedro, ele aproveitou a oportunidade de Deus na vida dele. Ele cedeu o barco para Jesus. Ele deixou Jesus usar seu barco. Ele poderia ter dito: Senhor, escolhe um outro barco, ou eu não posso liberar meu barco, ou eu estou com muitas coisas para fazer. Mas ele simplesmente deixou Jesus usar o barco, naquele chamado de Jesus: eu preciso do teu barco para pregar. Qual é a lição? Que Deus nos dá oportunidades de sermos abençoados, e a gente tem que discernir essas oportunidades que acontecem durante o nosso dia, durante a nossa noite. Esse é o momento de culto, que é uma oportunidade de Deus para mim, para você, para sermos abençoados. E quantas vezes a gente deixa a oportunidade passar? Quantas vezes estamos na nossa casa e a gente sente o coração queimar em meio aos afazeres, nosso coração começa a queimar com aquele desejo de ler a Bíblia naquele momento, aquela vontade de orar, sabe, aquele louvor que flui da alma espontaneamente. São oportunidades, porque nesses momentos, irmãos, talvez você não sabia disso, mas deixa eu te explicar: portais espirituais de bênçãos estão sendo abertos sobre a sua vida. Quando você está aí no seu dia a dia, de repente você sente aquela alegria espiritual, é Deus abrindo portais, é Deus abrindo caminhos que bênçãos em te encontrar. Mas se o nosso coração se fecha, o anjo volta com a bênção. Mas se o nosso coração se abre em meio a toda a correria da vida, e a gente aceita a oportunidade que está nos sendo dada, aí, meus irmãos, começa um processo de maravilhas na nossa história. Aproveita as oportunidades de Deus para estar na igreja. Eu vejo aqui um tanto de gente cansada porque trabalhou o dia inteiro, mas Deus te deu a oportunidade de estar aqui essa noite. Privilégio e honra. Sempre tenha isso em mente: estar na igreja não é um peso. Fazer a obra de Deus não é um peso, não é um fardo, mas é um privilégio. Você que tem a oportunidade de abrir um culto, de pregar, de cantar, de tocar, de fazer aquilo que você puder fazer, faça. Faça, porque é privilégio. E nesse privilégio do Senhor escolher teu barco, em meio a tantos outros que Ele poderia ter escolhido. Agora eu falo da humanidade. Ali no mar tinham dois, mas estou falando da humanidade inteira. Em meio a tantas pessoas, o Senhor escolheu a mim e a você para estarmos aqui neste lugar, para ouvirmos essa mensagem e para sairmos aqui debaixo de uma unção de abundância, de crescimento e de honra. Pega que é para você, em nome de Jesus. Primeira lição: aproveite as oportunidades de Deus para a sua vida. A segunda lição: prioriza o reino de Deus. O que é prioridade é o que é mais importante, é o que nós escolhemos colocar em primeiro lugar. Então aqui Pedro estava cansado, frustrado, estava lavando as redes para voltar para casa depois de uma noite cansativa sem resultados. Ele poderia ter falado: ah, não, Jesus, eu estou muito cansado. Não, Jesus, eu vou resolver meus problemas. Não, Jesus, eu tenho que fazer isso, isso e isso primeiro. Eu não posso ceder meu barco, eu não posso ficar por aqui. Mas Pedro vai ceder o barco e vai ficar ali, ouvindo até Jesus terminar a sua mensagem. Ele tinha um tanto de coisas, mas ele prioriza: Jesus é o mais importante para mim. Nesse momento, eu vou colocar Jesus em primeiro lugar. E quando a gente prioriza o reino de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quais são as demais coisas? Aquelas que os versículos anteriores de Mateus capítulo 6, 33 está falando. Jesus está ali falando sobre alimentação, está falando sobre vestes, sobre os cuidados da vida, as necessidades terrenas. Então quando ele fala prioriza o reino e as demais coisas, são essas coisas que a gente precisa no dia a dia, são as nossas soluções de problemas, são as nossas necessidades. Ele está dizendo: enquanto você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o reino vem para suprir as suas necessidades terrenas. Aleluia! O reino de Deus, Deus é soberano, mas Deus tem os seus anjos, os quais Ele ordena.
Mas Deus não trabalha só com os anjos. Deus trabalha também com a natureza. Mas Deus não trabalha só com anjos e natureza. Deus trabalha com seres humanos também. Mas Deus não trabalha só com anjos, natureza e seres humanos. Deus trabalha com circunstâncias. Em outras palavras, é o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Que o Senhor, Ele faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Quando você está cuidando do reino, Deus está cuidando do seu reino. Seu reino é a sua casa. Seu reino são as suas finanças. O teu reino é a tua família. Teu reino são os teus sonhos, são os teus projetos, é a tua vida pessoal. Deus está cuidando dos teus reinos aqui na terra. Amém? Então, segunda lição: prioriza o reino de Deus. Pedro priorizou. E agora chegou o momento do reino de Deus cuidar dele. Aleluia. Veja o que a palavra de Deus fala. Que quando Jesus, no versículo 4, acabou de falar, acabou de pregar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora o reino está cuidando de Pedro. Esse é o seu momento, Pedro. Só que Pedro vai olhar as circunstâncias. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aqui está uma chave que muda tudo na nossa vida. Quando nós cremos e agimos de acordo com a palavra de Deus, apesar das circunstâncias contrárias. Irmãos, agir conforme a palavra de Deus, quando tudo está na direção do que a palavra diz, é fácil. É só você entrar no fluxo. É só deixar o vento da palavra levar você. Agora, o desafio da fé é quando tudo diz que não. É quando as circunstâncias são contrárias. É quando as ondas estão vindo contra o barco. É quando o vento puxa para trás. É quando tudo ao seu redor diz contra o que a palavra de Deus está falando em nosso favor. Aí é o desafio de crer e agir conforme a palavra. O mar estava sem peixes, não era horário de pescar, estavam cansados. Pedro vai colocar isso, mas ele vai dizer: eu vou lançar a rede, porque a tua palavra está dizendo que é para eu ir. Ore quando tudo diz para você que a oração não vale a pena. Jejua quando tudo diz para você que o teu jejum não está funcionando. Continua ofertando e dizimando quando tudo diz para você que a prosperidade não veio e não vai vir. Continue caminhando para a igreja, continue trazendo aqui seus pedidos, continue sendo fiel. Mesmo quando as circunstâncias estão te mostrando não vale a pena, não funciona, não vai dar certo, meu irmão, a palavra de Deus, ela sempre funciona. As escrituras sagradas estão aqui com a palavra de Deus para nós em todas as áreas. Obedeça, porque o segredo da bênção aqui, um dos segredos, foi a obediência de Pedro, de lançar a rede em alto mar. Você está disposto a obedecer a palavra de Deus de forma incondicional? Aí eu obedeço, pastor, mas esse mas aí é a dúvida. Esse mas aí é o que está nos afastando do poder da palavra. Eu obedeço a palavra, eu vou cumprir essa palavra. Não importa as circunstâncias, não importa o mar, não importa o horário, não importa o meu cansaço, eu vou estar disposto a praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela funciona. Pode não funcionar no nosso tempo, no nosso calendário, mas a palavra de Deus, ela funciona. Então Pedro vai obedecer a palavra de Jesus, e o que vai acontecer? Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Que maravilha! Veio tanto peixe, irmão, que a rede estava rasgando, estava se rompendo. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Pedro não estava preparado para aquele tipo de pescaria. Ele era profissional, ele sabia
o horário, o lugar e a ferramenta certa para usar, porque ele já tinha a consciência, o cálculo mental de que aquela rede que ele levou era suficiente para pescar a quantidade de peixes naquela região. Mas agora ele tem uma surpresa, porque a rede que ele levou não vai conseguir segurar a quantidade de peixes que Jesus mandou. E a missão que eu tenho aqui, aleluia, é a missão de Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele a glória para sempre. O que veio para Pedro era além do que ele pensava, era além do que ele imaginava, era além do que ele previa. Nas suas melhores pescarias, ele nem pensava, nem calculava que naquele dia a rede não ia aguentar, porque o que Jesus mandou foi muito mais do que ele pudesse calcular. Assim será a bênção de Deus sobre a tua casa, assim será a bênção de Deus na tua saúde, nas tuas finanças, na tua vida espiritual, no teu ministério, na tua história, em nome de Jesus. Vai ter tanta bênção que a rede vai rasgar, meu irmão. E o que vai acontecer aqui a seguir? Ele vai testemunhar. Quando você tiver a sua rede cheia, comece a testemunhar. Porque tem muito barco vazio ao seu redor. Tem muito barco que não teve o privilégio de ser escolhido. Tem muito barco que não teve Jesus dentro dele. Mas Pedro teve. E a bênção veio para ele. Ele vai chamar os sócios. Ele vai chamar os próximos. Gente, chega aí. Porque o meu barco está lotado. Abra tua boca e testemunha do que Deus vai fazer, do que Deus já fez, do que Ele está fazendo. Conta para todo mundo, irmãos. Fala para todo mundo a respeito dos milagres, das respostas, dos livramentos, das curas, das maravilhas. Tem tanta gente vazia perto de nós, tanta gente que não tem esperança, que não conhece o caminho, que não tem respostas. Uma coisa é a gente como cristão passar lutas, mas a gente sabe onde achar socorro e refrigério. A gente sabe colocar a boca no pó, falar com Deus, chorar, jejuar, levantar de madrugada. A gente sabe isso. Mas tem muitas pessoas perto de você que não sabem. Mas se você contar para elas que o teu barco estava vazio, agora está cheio, porque Jesus encheu, elas vão se achegar. Elas vão se achegar. E aí agora vem a outra ação de Pedro. Ele não vai só testemunhar, ele vai repartir, ele vai compartilhar, ele vai distribuir. Porque o propósito de Deus na vida dele e na nossa vida não é só que sejamos abençoados, é que nós sejamos bênçãos. Quando Deus chama Abraão, Deus vai falar para ele assim: olha, Abraão, sê tu uma bênção. Deus não só falou para ele: seja abençoado com o filho na sua velhice. Deus falou para ele: você será uma bênção. Além de ser abençoado, Deus quer nos transformar em fonte. Deus quer nos transformar em celeiro. Deus quer fazer de nós pessoas que vão distribuir as bênçãos dele para os outros. Porque vai ter tanto na nossa vida que nós vamos liberar cura sobre as pessoas, nós vamos liberar prosperidade, nós vamos liberar palavra de vitória, nós vamos liberar graça, nós vamos liberar amor, nós vamos liberar esperança, nós vamos liberar vitória para as famílias. Aleluia! Deus te fará fonte. Aleluia! Oh, aleluia! E na área que você está sendo mais provado hoje, será justamente nessa área que você se tornará a maior fonte. A tua prova está cavando um poço, para que desse poço venha jorrar rios de águas de bênçãos. O diabo ele olha e fala assim: o
pessoas olham e pensam, mas esse poço de provação está muito fundo, está ficando cada vez mais profundo. E Deus olha e fala, é assim mesmo que eu quero. Porque quanto mais profundo, mais água vai jorrar. Vai jorrar, irmão, vai jorrar muito. E vai ter gente ao seu redor que vai se chegar para você e vai falar assim, deixa eu beber um pouquinho dessa bênção aí. E você vai pegar, pode levar, irmão, pode levar. E quanto mais as pessoas levarem, mais vai ter para você. Porque a fonte do reino de Deus, ela não vai secar. Veja, irmão, eu vou te ensinar uma oração que eu faço todo dia. Senhor, abre os meus olhos para ver os mistérios da sua palavra. Veja só o mistério que está aqui. Mesmo que eles distribuem os peixes, ambos os barcos estão a pique. Porque vai ter tanto peixe que vai dar para distribuir, mas não vai faltar para Pedro. O barco dele ainda continua pesado, lotado. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Que de um barco vazio o Senhor te transforma em fonte? De uma crise financeira Deus te vai transformar de provedor. De um corpo enfermo você se tornará instrumento de milagres. Aleluia! Aplique isso para todas as áreas da sua vida. E aí o que vai ser aqui à frente? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, eu quero te convidar, antes de continuar a leitura, a voltar ao versículo 5, para você entender o que eu vou falar aqui. Versículo 5, quando Jesus ordena que ele lance as redes, ele vai responder, mestre. Mestre quer dizer, grande ensinador, sábio, entendido, um grande pregador. Mas agora, depois de tudo isso, olha o que Pedro vai dizer. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor. De mestre para Senhor, a visão espiritual de Pedro, ela se abre. Mestre, qualquer um, sábio, escriba, doutor da lei, sacerdote, podia ser chamado de mestre. Você vai ver pessoas na Bíblia sendo chamadas de mestre. Mestre Gamaliel, Nicodemos. Você vai ver essas pessoas e outros mais. Mas Senhor, para um judeu chamar alguém de Senhor na terra, não havia nenhuma consideração humana por essa pessoa. Senhor é Adonai, e Adonai é aplicado somente a Deus. Um judeu não chama ninguém de Senhor. Senhor aqui, irmão, não é esse Senhor de linguagem respeitosa que a gente usa para as pessoas. Senhor aqui é com S maiúsculo, é Adonai, é aquele que é dono de tudo, porque ele fez todas as coisas. Quando Pedro se prostra aos pés de Jesus e chama ele de Senhor, Pedro está reconhecendo, tu és mais do que um mestre, tu és mais do que um pregador, tu és mais do que um sábio, tu és o Senhor, tu és o dono do mar, tu és o dono dos peixes, tu és o dono da minha história, tu és o dono da minha vida. A visão se abre. E é sobre isso. Cada mover de Deus na nossa vida, cada milagre, é para que nós sejamos mais ainda atraídos para um relacionamento profundo com Jesus, onde a gente o veja além de alguém que faz milagres, mas que a gente o veja como o dono das nossas vidas. E Pedro aqui ele vai ter essa compreensão aberta. Cada milagre que Deus faz na sua vida é para te abençoar, mas é para que você se achegue ainda mais ao Senhor, para que o teu relacionamento se aprofunde com Deus. E Pedro vai
ter aqui, como consequência dessa visão aberta de quem era realmente a pessoa de Jesus, como consequência disso, Pedro vai sentir um temor tão grande que ele vai falar: retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço estar aqui. Ele vai ter uma consciência do seu estado miserável e ao mesmo tempo de que ele precisava de um Salvador. Aleluia! É isso que o poder de Deus real faz nas nossas vidas. Nos abençoa, nos aproxima mais do Senhor e nos faz reconhecer cada dia mais a nossa dependência dEle, da sua presença de santidade que transforma a nossa vida, porque reconhecemos diante da glória dEle a nossa pequeneza e olhamos para Ele como aquele de quem tudo nós precisamos que venha das mãos dEle. E aí, como consequência disso, além do autoconhecimento de pecador, Pedro vai receber uma revelação sobre o seu propósito de vida. Até aqui ele pensava: nasci como qualquer um nasceu, cresci como todo mundo cresce, aprendi essa profissão, vou tocando a minha vida, vou remando meu barco, pescando meus peixes, vou ganhando meu dinheiro, vou cuidando da minha família, e assim vou vivendo a minha vida. Mas ele não sabia que antes que ele nascesse, Deus tinha um propósito grandioso para a vida dele. Deus tinha um plano diferente para a história dele. Deus falou: você vai crescer, você vai ter sua profissão, você vai trabalhar sim, mas eu tenho planos que vão além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Eu tenho um propósito maior, e aqui nessa experiência Deus revela para ele para o que ele realmente nasceu. Ele não nasceu para ser um pescador de peixes, ele nasceu para ser um pescador de homens. Ele nasceu para ganhar almas, ele nasceu para anunciar o reino de Deus. Talvez até hoje você pensava: eu vou viver uma vida comum, uma vida normal. Mas deixa eu te informar que há planos de Deus ao nosso respeito que vão muito além das nossas expectativas humanas. E muitos desses planos você vai conseguir realizá-los em conjunto com toda a sua atividade comum, normal. Muitos desses planos vão caminhar juntos com os seus propósitos comuns da sua vida. Mas em algumas das situações, os planos de Deus, quando eles começarem a revelar-se, a serem manifestados na sua vida, esses planos vão suplantar os seus próprios planos. Os planos de Deus vão gritar mais altos do que os seus. E aí você vai precisar fazer uma escolha, como Pedro fez. Levou o barco para a terra e deixou tudo e seguiu o projeto do Mestre. Muitas coisas vão mudar na sua vida quando a revelação do projeto de Deus se tornar mais clara diante dos seus olhos. Porque para seguir o projeto de Deus, precisamos estar dispostos a fazer renúncias na nossa vida. Renúncia de tempo, renúncia de pessoas, renúncia de lugares, renúncia de oportunidades, renúncia de situações. Eu não quero dizer com isso, talvez você pense: mas pastor, eu vou largar meu emprego, pastor, eu vou trabalhar só na igreja. Não é sobre isso que eu estou falando. Pode ser para alguns aqui esse chamado de vida integral na obra, mas eu estou falando da disposição de abrir mão de muita coisa que é projeto teu, para dar lugar aos projetos de Deus. E você estará disposto a isso?
Será disposta a isso? Porque isso custa preço. E o preço de seguir a ordem de Jesus, o chamado de Jesus, foi depender totalmente dele. Fica de pé, por favor. Porque essa palavra, que começa a beira-mar, com homens frustrados, cansados, decepcionados e ansiosos, por uma pescaria vazia, termina com esses mesmos homens seguindo Jesus e se tornando pregadores, operadores de milagres, instrumentos de multiplicação de pão e peixe, e baluartes e colunas do grande projeto do Evangelho, que ultrapassou milênios e chegou até a mim e até você. Se hoje eu sou salvo, você é. Se hoje a gente pode levantar a mão e adorar a Deus. Se hoje nós repreendemos demônios e aprendemos sobre a palavra de Deus, devemos muito a esses homens que naquele simples dia disseram sim para Jesus. Lá no futuro, lá na frente, alguém vai querer olhar para trás e encontrar em mim um Pedro, um Tiago e um João, que aceitamos obedecer o Mestre, que possamos encontrar a história e agradecer, porque você entendeu que a sua existência não é comum, mas você é um projeto que nasceu do coração de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga: eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor que me deu a oportunidade de estar nesse culto e que me está, fala que está, que me está, fala, me está. Porque me está é que Deus está para você, tá bom? Deus está para mim. Trazendo a palavra para o individual agora. Abençoando, fala abençoando. Eu creio, Senhor, que essa palavra está gerando o que ela diz: provisão, abertura de olhos espirituais, liberação de projetos de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que a partir desse culto, a minha casa, a minha vida, a minha história, meu ministério, meus sonhos, meus projetos estão sendo transformados pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Podem vir à frente os obreiros, podem aplaudir o Senhor. Vem à frente os obreiros que vamos estar orando aqui. Aleluia. Vai rasgar a rede, irmão. Vai rasgar a rede. Eita, aleluia! Estenda as mãos para cá, obreiros. Antes vamos concordar. Vamos concordar. Diga comigo assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na hora que nós impusermos as mãos sobre esta mesa, sobre esses pedidos de oração, a unção de Deus será liberada onde estiverem essas pessoas, lugares, situações, veículos. A bênção do Senhor se manifestará. Amém. Então vem e põe as mãos. Vem e põe as mãos. Deixa Deus usar vocês. Vai orando na direção que o Espírito de Deus te der. O Senhor vai tocando, Pai. Vai confirmando as respostas sobre a vida deste povo aqui agora. Rei, glória. Vai confirmando a cura. Aonde há necessidade de libertação, liberta. Aonde houver obra de bruxaria, aonde houver macumba, encantamento, feitiço, vai quebrando tudo agora, Senhor. Em nome de Jesus, toda maldição saia da vida deste povo. Toda palavra contrária, todo espírito de opressão, de enfermidade, queima, 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 queima. Sai dessa casa, sai dessa vida, sai agora deste trabalho. Senhor, destrava a vida financeira destas pessoas, vai destravando a saúde, em nome de Jesus. Esse remédio de tarja preta, cancela, Senhor, este remédio controlado,
em nome de Jesus. Cancela esse remédio para dormir, cancela, Senhor, esse remédio de nervos. Haja cura, haja cura, haja cura, haja cura. Ó Senhor, derrama fogo aonde as mãos do teu povo estão sendo colocadas aí. Coloca o teu poder, coloca o teu poder. Coloca o teu poder. Vai queimando, vai livrando do acidente, vai livrando do assalto. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego agora, Senhor, essas pessoas, estas águas, sejam ungidas agora. Unge as águas, quem beber dessas águas, eita meu Deus, receberá o poder de Deus como cura, receberá o poder de Deus como libertação. Assim será no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Toca, Senhor, sobre as pessoas que estão aqui dentro dessa caixa com seu pedido, em nome de Jesus. Faz a obra, Senhor. Aleluia. Estende a mão, irmãos, na direção da tua casa agora. Estende a mão na direção da tua casa. Diga assim comigo, em nome de Jesus. A minha casa, a minha família, recebe essa unção de Deus que está aqui neste lugar. Nós declaramos cura, livramento, salvação, libertação, união, milagre, providência para a nossa família, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Palma para Jesus. Você que está nos assistindo, que vai nos assistir depois, receba também sobre a tua vida agora esta unção do Senhor na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus abençoe, Deus guarde vocês. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse desta unção, e no nome de Jesus, a bênção do Senhor na minha vida vai ser tão grande, mas tão grande, que eu sozinho não vou aguentar carregar. Então eu vou testemunhar, vou compartilhar, eu vou distribuir, porque a minha vida se torna fonte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Palmas e glória a Deus. É muita glória, meus irmãos, é muita glória. Deus abençoe a igreja. Obrigado pela tua presença. A hora já se foi, mas eu quero agradecer a todos em nome de Jesus e entregar mais essa noite ao Senhor, convidando vocês para sexta-feira. Temos mais um grande culto a Deus aqui, e domingo nós estaremos pela manhã, tá bom, irmãos? Domingo 9 às 10h30 da manhã, para a gente estar aqui em mais um culto de louvor a Deus esse próximo domingo, que será no horário da manhã. Irmãos, eu coloquei lá a programação de fevereiro do grupo, tá bom? Dá uma lida lá, para você estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo na igreja, os eventos principais, tá bom, igreja? Deus abençoe, graças a Deus que já nos deu a vitória. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade, por esse tempo de glória. Leva-nos em paz, nos dá um sono tranquilo daqui a pouco, leva todo mundo em paz durante a semana, e assim seja. Aleluia. Nós santificamos, consagramos este local com a unção do Senhor para sexta, para domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Vamos na paz do Senhor. Irmãos, tem o grupo das mulheres. Eu nem quero ver as irmãs da igreja que não estão no grupo das mulheres. Eu não vou ver porque eu não estou lá, porque eu não sou mulher. Então, mas assim, entra lá no grupo das mulheres, irmãs. Todas as atividades das mulheres da igreja estão lá no grupo, tá bom? A gente não vai pôr tudo nos outros grupos, porque são muitas mensagens e acaba se perdendo. Mas o grupo das mulheres específico para as mulheres. Amanhã tem o estudo, né? Com mensagem, com o livro de Tiago, online. Que horas mesmo? Tem um grupo lá. 8h30. 8h30. Uma hora. Então olha aí. Amanhã, né, à noite, 8h30 às 9h30, já vai começar os estudos com a irmã Lívia online, sobre o livro de Tiago, muito bom, muito importante, tá bom? Se você não sabe como acessar, não sabe como está participando, aproveita que ela está aqui, olha, já conversa com ela, ela vai ensinar para vocês,
Tá bom? E vai ser só glória no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos na paz, boa noite, boa semana. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós em nome de Jesus. Deus abençoe. Tem culto sexta, mas estarei com vocês aqui domingo de manhã. Permitindo Deus.